ele essencialmente investiga. Nasceu agora uma suposta vertente de jornalismo chamada de jornalismo investigativo. Eu acho uma contradição, né? Porque vamos chamar o lead, toda reportagem é uma pergunta. Toda notícia, ela responde a uma pergunta, né? Você pega o chamado lead, que é aquele primeiro parágrafo das reportagens, e ele está respondendo. Então, tudo é investigativo. Então, o jornalismo investigativo é uma redundância. Entendeu? E o jornalista tem essa missão missão profissional de ser absolutamente fiel ao que ele narra, ao que ele escreve, considerando, de certa forma, que não existe fato, existe interpretação de fato. Eu não acredito que haja um fato bruto na natureza. Pega aquele fato ali, recolha e tal, plante. Entendeu? Tudo é interpretação. Entendeu? Você tem uma questão numérica que eu acho que é obedecida. Quer dizer, se há 2 copos sobre a mesa, você tem que dizer que há 2 copos sobre a mesa. Agora, na medida que você passa a descrever a posição desses copos, vai ter gente que vai discordar. Entendeu? Essa é a verdade, na minha opinião, enfim, já que claramente eu não acredito em isenção, em parcialidade. Sendo jornalista agora, o jornalista tem que informar o leitor com a maior fidelidade possível. Agora, evidentemente que tudo passa pelo filtro pessoal. Eu vou atrás, né? Pessoalmente ou telefonicamente, às vezes, quer dizer, os jornais, a imprensa é uma boa fornecedora de pista para você ir atrás de informação, porque às vezes passa-se muito por cima das coisas e você, no caso, tendo o privilégio de trabalhar numa revista semanal, você tem tempo de buscar aquilo com mais acuidade e formular as coisas com mais consistência. O dia a dia é muito mais massacrante, embora no meu caso, que faça coluna, é muito massacrante também, que eu confesso que comparo o colunista a um cidadão que responde pela punição eterna. Ele sobe, mito de Sísifo, sobe a pedra e no dia seguinte a pedra está lá embaixo, e ele sobe de novo e no dia seguinte ela está lá embaixo. Há muito mito na minha cabeça que, de certa forma, as pessoas puseram. Eu não sei por que eu sou jornalista, não sei. Sou de Minas, interior de Minas, e vim para o Rio para viver. E eu tenho uma visão, primeiro, eu tenho uma visão de jornalista de gibi. Alguma revista dessas que eu lia, o jornalista era aquele americano que tinha escrito no chapeuzinho assim, press, né? É a coisa que eu me lembro, entendeu? E a partir daí eu vim para o Rio, vendi livros, né? Fui vendedor de livros. Foi a única vez que eu fui a Paquetá. Eu meter o único terno que eu tinha, azul marinho, já bastante surrado, um calor infernal no Rio, e eu batia na porta das pessoas para oferecer livros, etc. Não vendi um, e começou e encerrou essa função naquele dia, naquele domingo. Entendeu? Depois eu fui trabalhei, enfim, numa empresa de assessoria de comunicação, que tinha uma coisa curiosa, e aí começa a perceber uma ponta do jornalismo, a ponta do iceberg. Havia nessa agência uma seção chamada Agência Star,
e ela era um grupo de colunistas no Rio de Janeiro, vou me permitir não citar os nomes, mas que eles promoviam as pessoas que os contratavam. Fulano de tal foi visto ontem no restaurante tal, enfim, e a badalar, né? Para badalar o personagem, deixá-lo frequentemente nas colunas sociais. Fundamentalmente, aí eu comecei a ver que era, que o jornalismo também tinha essas coisas. E logo depois fui para a Tribuna da Imprensa. Fui para a Tribuna da Imprensa, da Hélio Fernandes, e estava desistindo da profissão quando recebi um telefonema da revista Veja, da sucursal no Rio. E aí fui lá e aí comecei. Me lembro que o primeiro cidadão que eu entrevistei para a Veja foi o Roberto da Mata. E há um tempo atrás aí eu falei com ele, olha, você me deu a primeira entrevista. Te tratei bem, né? Te tratei bem. Velhos vícios ruins que se somaram a vícios ruins recentes, após a ascensão de Lula. Porque a imprensa conservadora faz um jornalismo de combate, o que força a imprensa não conservadora, que é mínima, a também fazer um jornalismo de combate. E nesse balaio de gatos, muitas coisas se perdem. Por exemplo, uma coisa antiga que é ainda usada na imprensa brasileira é alguém falar mal do outro em off, e é registrado. Há um outro vício, você ouve um policial federal e aparece lá, Polícia Federal acha que, generaliza, seja a Polícia Federal, seja também a Polícia Civil comum. Quer dizer, isso não é critério. Vamos lembrar que o Watergate, o método que o Bernstein e o Woodward adotaram, é bom deixar claro que o chamado Garganta Profunda nunca deu uma informação para os dois, dava pistas. E eles adotaram um método de que só publicariam aquilo com 3 checagens. Nós estamos muito longe disso. Basta uma pessoa te falar a coisa e você vai e publica. E às vezes de uma forma danosa para a pessoa que é atingida. É preciso pensar nisso também. Né? Veja o que já fizeram com Lula tantas vezes, que tinha conta no exterior, né? Uma conta com $70 mil. Eu custava ironizar dizendo que isso não é atestado de corrupção, é atestado de pobreza. Você ter $70 mil no exterior. Entendeu? Só de taxa. Exatamente. É uma coisa cruel. Né? Estão fazendo isso com muita frequência. E surgiu também o jornalismo adversativo. Brasil melhorou a posição no ranking, não sei o quê, mas né? Isso aí me lembra uma crônica do Rubem Braga. E aí mistura um pouco a coisa. Eu ia dizer que felicidade não dá manchete. Né? De fato, o jornalista é um pouco isso, mas não significa que valha tudo. Eu acho que o repórter, alguém já definiu isso, que é um míssil em busca da má notícia. Esse é o papel. Agora, aquilo tem que estar sustentado, aquilo tem que estar apurado. Eu quero ver, estou com uma ansiedade, uma expectativa muito grande para ver como essa imprensa vai tratar o chamado mensalão tucano. Se vai dar todo o mesmo destaque que deu para o mensalão, chamado mensalão petista. Nada contra o destaque, mas apenas a forma com que tudo foi tratado. Há episódio nos Estados Unidos que a Suprema Corte anulou processos em função da publicidade feita pela imprensa do assunto. Preste atenção quantas vezes ao longo desse processo os magistrados trocam de gravatas, todas muito coloridas. Né? Serpeiam, né? Exatamente, serpeiam,
dá uma melhorada no cabelo, tira uns fios brancos e tal, e não era assim, né? Não, Enfim, mas é bom até que as pessoas se vistam bem e tal, mas não em função disso. Isso eu percebi numa das últimas sessões de julgamento, quando um juiz falou assim, não, mas nós precisamos explicar isso com clareza para a opinião pública. Estava falando para a televisão. Né? E, enfim, isso é um dano, isso é uma experiência brasileira que acho que, ao contrário do bem-sucedido Peru à brasileira, não vai pegar no resto do mundo. Entendeu? A propósito da incompatibilidade dessa imprensa com Lula, há vários exemplos. Né? Duvido que, se o presidente Fernando Henrique vivesse, que a Veja faria uma capa que fez com Lula, com a marca do sapato nas nádegas, como se estivesse levando um chute. A forma desrespeitosa com que é tratado, né? Porque não é o igual. Não é o igual. Isso funciona, há muito preconceito. Há muito preconceito. Acho que a regra é quanto pior, melhor, não é? Para a oposição. E acho que aí é uma tragédia, que a oposição, visivelmente incorporada pelo golpismo, não é? Porque você veja bem, o Getúlio foi forçado a dar um tiro no peito, a imprensa estava toda contra ele. E veja bem, a vertente política do Lula é a mesma do Getúlio, é a mesma do Jango. E eu ainda, esta semana, depois se você tira a data, quer dizer, eu fiz uma referência à escolha de ministros para o Supremo. Há uma pressão violenta da mídia para evitar aquilo que eles acham que a Dilma vai fazer, que é partidarizar a escolha. Mas veja bem que nos Estados Unidos funciona assim. Quando o presidente é democrata, ele indica para a Suprema Corte, ele indica nomes ligados, identificados com o programa dele, com a visão dele. Né? E por que que ele faz isso? Porque ele está legitimado pelo processo democrático de escolha. Né? Mas tudo bem, veja bem, o Jango indicou 2 ministros, Evandro Lins e Silva e Hermes Lima, de notável saber jurídico, e isso é importante que sejam mantidos, mas que eram homens de esquerda e ambos participaram da formação do Partido Socialista Brasileiro. Bom, é bem verdade que a ditadura os caçou posteriormente, mas isso aí já é outra história. Não é? Então você tem é uma pressão monumental. E, infelizmente, acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, na ocasião dele, ele recuou, ele cedeu um pouco essa pressão, acho que é um erro, e como a presidenta Dilma também pode repetir esse erro. Eu acho que essa pressão que exige em cima do presidente que escolhe acaba um pouco com a liberdade do presidente escolher, o livre-arbítrio. Entendeu? Ele, evidentemente que há regras, tem que ter probidade, tem que ser conhecimento, isso é fundamental, mas não precisa de escolher. Olha, e vou dizer a questão, se você pensar, os liberais deram excelentes juízes para o Supremo brasileiro. Entendeu? Homens de grande saber e que agiram com maior dignidade. Aí não foi, o governo temeu reação da base governista, né? Com muita pressão da mídia. Você sabe que o governo Lula é um governo que tem compromissos com setores conservadores. E esse setor, certa vez eu perguntei para um ex-general Moraes Rego, que era chefe da Casa Militar do presidente Geisel, do presidente general Geisel, ele dizendo que havia muita pressão em cima do Geisel. Eu disse assim, mas general, num regime militar, quem faz pressão em cima do presidente Geisel? Ele diz assim, os amigos. Acho que é um pouco de tudo isso, né? Quando o Lula lançou o Bolsa Família,
ele pediu ao então ministro Patrus Ananias, porque percebeu a reação muito forte da mídia, e ele pediu ao Patrus Ananias que percorresse os jornais e conversasse com os donos dos jornais, com os editores, mostrando qual era o objetivo daquele programa. E dizendo que era preciso injetar dinheiro para tirar as pessoas de uma dificuldade maior e tal. E, independente de um discurso técnico, uma resistência técnica que havia, supostamente técnica, que havia ao Bolsa Família, que ele não oferecia a porta de saída, aquela discussão toda, o fato é que o Patrus voltou com a resposta mais simples para o presidente Lula. Aí disse para ele: presidente, eles acham que está se injetando dinheiro demais no social. É muito dinheiro que eles acham. Então, enfim, porque você não se esqueça que estávamos acostumados com a ideia de que o bolo devia crescer para depois de ser distribuído. Lula inverteu esse processo. Lula acabou com isso. E acontece que hoje isso está gerando problemas de fato, porque você tinha um país para 1/3 das pessoas. Hoje não é mais assim. Então você, inclusive, tem uma administração federal, uma administração pública pesada e incapaz de estar atendendo essa grande demanda que surgiu. É muito frequente você perceber também que os empresários tão mal se acostumaram àquela ideia de ganhar na margem e não ganhar escala. Eles gostam de ter lucros de 50%, quando e aí vender para um número menor de pessoas. Hoje há um número muito maior de pessoas consumindo, consumo não é tudo, é claro, e eles não se movimentaram para ampliar a estrutura de atendimento a esse pessoal que chegou e que não voltará mais para o lugar de onde veio. O caso do jornalista que teve contatos com o Carlinhos Cachoeira, jornalista, eu sigo um princípio. Se o diabo aparecer, converse com o diabo. Tudo depende do acordo que você faz com o diabo, né? Acho que no caso citado, o acordo foi além do comportamento jornalístico. Foi uma aliança, que é aquele negócio de fonte. Agora, a fonte não é toma lá, dá cá. Eu acho que não é assim. Né? Olha, poupa aí, publica isso, publica aquilo. Acho que a regra básica é: eu publico o que me interessa e pergunto o que acho que devo perguntar. Por exemplo, ele presenciou atos ilícitos nessa coisa. Por que nessa relação? Por que não foi denunciado? Veja bem, no caso do jornalismo brasileiro, eu acho que ele tem uma neurose porque ele não se aceita como agente político. Aí ele se refugia, de uma maneira geral, há exceções, ele se refugia naquela história da isenção, da imparcialidade e que expressa o interesse da sociedade. Não. O que é um jornal? O que é uma revista? São agentes políticos que têm interesses particulares, interesses econômicos, mas, ao mesmo tempo, têm também o dever de informar corretamente ao leitor. Corretamente não significa que a interpretação que é dada seja correta. Eu estou me referindo que tem que ter um esforço para informar corretamente. É curioso você falar estamos no momento, porque eu acho que tudo piorou nesse sentido após a ascensão do Lula. O Lula não é parceiro estratégico da elite brasileira. Ele não é confiável à elite brasileira. O Lula não migrou de classe. Ele melhorou o status material dele, mas ele não mudou de classe. Então, ele tem muita dificuldade. Imagine só o que a imprensa fez com o Lula
quando ele começou nas famosas jornadas sindicais durante o regime militar. Era tratado como um grande agitador, visto como um comunista só porque tinha barba, né? O que mostra que temos uma elite absolutamente estúpida, que não é de hoje. Eu me lembro uma história que me foi contada pelo Celso da Rocha Miranda, era dono da Paner, era um homem muito rico, e ele foi chamado ao palácio pelo presidente Getúlio Vargas, que sugeriu a ele, e tinha também um outro empresário ao lado, que eu me esqueço o nome, e que eles implantassem no Brasil o seguro de acidente de trabalho. E ele recusou, porque não dava dinheiro e tal. Aí o Getúlio pegou e fez, estatizou. Daí a gente perceber como as coisas eventualmente são estatizadas no Brasil. Porque tem um empresariado difícil de assimilar, como foi difícil o Getúlio implantar o salário mínimo. Foi uma luta cruel. E avisaram, parece que, como as coisas se repetem muito na imprensa, já vista pela referência que Ben Johnson faz, eles disseram, a primeira coisa é essa, isso vai gerar desemprego. Você estabelecer um salário mínimo, um patamar, onde até hoje tem muitos lugares que isso absolutamente não existe. Ninguém paga isso, né? Há lugares que ninguém paga o salário mínimo. Eu tenho um exemplo numa dimensão mais expressiva do que o garoto. Lá aconteceu com a Carta Capital. O Raimundo de Oliveira fez uma matéria importantíssima para a Carta Capital entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2006. Nós recebemos informações de que estava havendo um desequilíbrio na cobertura da TV Globo para os dois candidatos. Recebemos informações, e eu tenho até hoje espelhos do Jornal Nacional que mostra a minutagem ali. Aquela coisa. Eu fui apenas um modestíssimo coadjuvante dessa entrevista feita pelo Raimundo. E me surpreendeu muito quando, alguns dias depois da revista publicada, sem que a chamada imprensa conservadora fizesse uma só menção, eu fui procurado por um jornalista que tem funções diferentes hoje na TV Globo, e ele me perguntou se eu daria direito de resposta. Eu disse assim, olha, eu não, você tem direito a responder. Ele disse, eu quero 2 páginas. Eu disse, não, a referência que é feita à Globo dá 1 página. Não. E como ele foi meu companheiro de reportagem de rua, eu cheguei a fazer uma composição com ele, que ele escrevesse a resposta, eu reduziria para 1 página e submeteria a ele. Ele disse, não, mas se não tiver bom, eu vou comprar 2 páginas. Eu disse assim, isso não é meu departamento. Então, finalmente, ele foi e desistiu, vou comprar as 2 páginas. Inclusive, me dá uma pancada no texto lá do que foi comprado. Eu falei, por que a Globo comprou 2 páginas de publicidade na revista Carta Capital sem que a imprensa grande, a chamada grande imprensa, a imprensa conservadora, tivesse dado 1 só linha? Foi por causa da repercussão na internet. A reportagem do Raimundo circulou com a intensidade na internet. Foi o primeiro grande exemplo que eu vi da influência da internet no mundo da chamada grande imprensa. E criou uma outra coisa que eu acho que é uma boa discussão, e desde já eu manifesto a minha, desde que não seja nada que suprima o direito de se expressar, eu acho que a internet não pode ser um mundo sem lei.
tem que ter algumas regras, porque senão pode chegar a qualquer ponto, protegido por um código que, na verdade, também, se for apurado, se chegará a ele. Noto com muita preocupação, e acho que a linguagem que eu vejo de internautas, acho tudo muito empobrecido, muito empobrecido. Eu acredito que precisa ter uma lei específica. Embora, se houvesse um entendimento e um funcionamento normal da justiça brasileira, que também está devendo muitas explicações à sociedade, não fugisse das decisões que contrariassem os grandes meios de comunicação. Porque, na verdade, o que um jornalista, ao errar, ele faz é infringir algum artigo da lei, das leis, né? E lá há previsão para isso. Talvez previsão muito duras demais, e por isso é uma discussão, por isso, em certos casos, alguns juízes não aplicam, mas isso está gerando uma deformação, né? E veja com que fragilidade funciona a imprensa brasileira. Se eu saio daqui, dou um pulo à delegacia e fizer um boletim de ocorrência de que o diretor de cinema, Jorge Furtado, furtou minha carteira, para aproveitar o ensejo do seu sobrenome, né? Ele faz o boletim de ocorrência, eu chego com aquilo, em qualquer veículo de imprensa, eles levam para a primeira página. No dia seguinte, 1 minuto depois, fica claro que eu menti. O mal está feito. Mas o costume o jornalista, o repórter, tendo um pedaço de papel oficial, e olha que isso se repete nessas questões de hoje, ele se sente à vontade. Está aqui o BO. Exatamente, está aqui o BO. E, salvo engano, me dizem que na Inglaterra, quem veicula é corresponsável pela veiculação. Isso é um dado, é um caso até, mas se fosse mesmo, eu não tenho conhecimento específico. Cria problemas. Eu acho que a liberdade de expressão, quero registrar que eu não acredito na história de liberdade de imprensa, eu acredito em liberdade de expressão e em liberdades políticas, porque um veículo de comunicação tem interesses políticos, interesses econômicos e comerciais. Então eu prefiro falar e defender a liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. E lutar pela permanência das liberdades políticas, das quais não abro mão. O que fala em controlar opinião, expressão, eu fico com o pé atrás. Mas não é isso que se propõe. O que se propõe essencialmente é regulamentar o capítulo da Constituição que regula isso. Gosto muito e acho definitiva uma expressão que o ex-ministro Franklin Martins criou, quando discute isso: nada além da Constituição. E isso me parece que enquadra bem o que se pretende. O que não dá é para você ter imprensa brasileira como ela hoje, absolutamente sem democracia. Repete-se na imprensa a coisa do país que gosta de uma opinião só. Não há debate, porque há 4, 5 grupos que controlam toda a imprensa brasileira. E controlam usando privilégios, mas legais, até agora legais, de que pode ter rádio, televisão, enfim, tudo no mesmo estado. Eu acho que a propriedade cruzada deve e precisa ser discutida. Por exemplo, eu cito esse ponto. Mexer em liberdade de imprensa, na liberdade de expressão. A liberdade de imprensa é uma história tão
tão falada que às vezes pega a expressão. Então é liberdade de expressão. Não vai se coibir que quem quer que seja emita a opinião que quer emitir. Por isso que ele diz, se sair dos limites da lei, vai responder por isso. Agora, eu acho que deve responder. Né? A imprensa, o Brasil é uma coisa maniqueísta. Hoje, por falta de punições que às vezes tivessem que ter sido dadas, você hoje tem um caminhão de ações contra a imprensa, que também é um exagero. Qualquer citação nominal das pessoas, eles veem nisso. Havia quando eu editava o Jornal do Brasil, havia um advogado lá que dizia assim, olha, Maurício, agora de manhã a pessoa abre o jornal, está tomando café da manhã com a esposa e disse assim, querida, fui citado, estamos ricos. Por exemplo, sou vítima de críticas, minha pessoa e tal, agora tem limites, né? A revista Carta Capital no site faz uma triagem daquelas coisas absurdas, mas pancada, discordância, me chamam de comunista ou qualquer coisa desse naipe, aí tudo bem, sabe? É opinião contrária à minha. Nesse episódio dessa operação aí envolvendo essa operação Porto Seguro, eu já li que aquela senhora atingida, Rosemary, sequestraram os e-mails, a polícia pegou todos os e-mails dela, inclusive os pessoais, e divulgou. Absurdo. Absurdo. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, quebra de correspondência em computador. Eu acho que tem que ter, pode ter, deve ter, mas tem que ser preservado aquilo que interessa para o assunto que está investigado. Se quebram, e aí tem o sujeito conversando com a segunda esposa, vamos chamar assim, é que não tem nada a ver com o assunto. Entendeu? Se ele fala palavrão, sei lá, tem que ter o assunto. Em caso de sigilo bancário, interessa aquilo que pode ter implicância, movimentos financeiros, etc., e não se o cara pagou para alguém o cartão de créditos. Entendeu? Acho que tem. Isso é feito de uma forma abusiva pela imprensa brasileira. E vou dizer, isso foi feito na época do Collor. Por isso que eu te falo que tem velhos vícios somados a vícios novos. Isso acontece muito frequente. Matéria boa, costumam dizer, é aquela que já sai pronta da redação. Não é? Você sai com o lead da redação. Isso ocorreu muito. Certas revistas, há episódios, há um episódio conhecido na sucursal da Veja, no Rio de Janeiro, que o presidente era o Sarney e o editor determinou que ouvissem conhecidos do Sarney e que arrancassem, eu não me lembro de que tema se tratava, mas tinha que arrancar de um amigo, um conhecido, alguém que tivesse intimidade com Sarney, a frase assim, isto ele não fará. É algo mais ou menos em torno disso. E vai chegando a hora do fechamento, todo mundo telefonando e tal, e finalmente uma repórter da sucursal ligou para o acadêmico, muito amigo do Sarney, falecido, Josué Montelo. E aí a redação parou. O quê? O senhor acha que isso então ele não fará? Isso ele não fará? Aí a redação, isso ele não fará! E tal. E finalmente mandaram para ver. E a outra também, por um acaso no mesmo veículo, quando o Mike Tyson ia ter uma luta e derrotou o cara assim, avançou em menos de um minuto, mas tinha que encontrar alguém que teve vontade de ir ao banheiro e foi quando voltou, a luta tinha acabado. Todo mundo se movimentou, até que o motorista de um dos repórteres se prontificou a dizer que ocorreu isso com ele.
Eu acho que sufocar o governo, que é um grande anunciante, e principalmente um grande patrocinador de esportes, né? De várias outras, várias modalidades e tal. Se ele usa isso, como foi feito, por exemplo, no governo Fernando Henrique com a revista Carta Capital, né? Se ele tenta sufocar, entendeu? Eu acho inadequado. Eu acho que precisa regular. Eu acho que precisa redistribuir. Eu me lembro que no começo do governo Lula foi feita uma releitura desse processo todo e o governo começou a financiar pequenos jornais do interior para que a imprensa tentar coisa pequena, para que a imprensa local começasse a ter uma vida. Isso foi acusado de que era caminho para fazer propaganda para o Lula. Entendeu? Enfim, mas eu acho que isso. Agora, e já havia absurdos de parlamentares querendo que sufoque os blogs, porque nos blogs, nas redes sociais, é de onde vem um grande apoio para o governo, para os governos petistas. E é evidente que eles tentam fazer o sufoco, assim como, e provocaram essa reação, às vezes exagerada, de que o governo não devia alimentar a cobra que o pica. Pois é, mas há revistas técnicas que tem muito mais anúncios que a Carta Capital, porque é uma cegueira do Media Man, de certas agências brasileiras, de só raciocinar com o custo milheiro. Você tem que ver que exatamente. Quem são os 1000? Exatamente, quem são os 1000. E também porque você sabe que há hoje um artifício das grandes tiragens, que é doar. Teve um amigo meu que provocou um problema numa pessoa aí que ligou para a casa dele e disse: olha, nós vamos mandar durante 45 dias para o senhor um exemplar da revista e tal, e está tudo aqui, seu nome e tal. Ele disse assim: eu não quero não, senhora. Eu disse: o quê, meu senhor? Eu não quero, mas meu senhor é de graça. Ele disse: mas eu não quero. Mas meu senhor, já está o nome aqui, está tudo feito. Eu disse: mas eu não quero. Criou um problema para você. Assim como a crítica muito ruim, ela é um desastre. E uma das questões que eu acho que na sociedade brasileira é a inexistência de uma crítica, de uma boa crítica e de uma boa autocrítica. É fundamental. Porque a crítica, e vou desde logo, embora seja óbvio para muita gente, para mim é óbvio, não existe crítica construtiva. Existe a crítica bem feita e a crítica mal feita. A crítica consistente e a crítica sem consistência, seja para teatro, seja para cinema e seja para a própria mídia, né? E eu acho que faz falta. Agora, isso na internet é muito ruim, não está ajudando. Porque também na internet me dizem que se formam grupos patrocinados por partidos para ir lá e perturbar o escritor. Na internet, evidentemente também na imprensa toda. E na internet tem um outro problema, que é uma constatação desse momento. Ainda não há patrocínio suficiente para sustentar esses blogs, sites, essas coisas, e portais. Então, a expressão que usam é que a internet não foi monetarizada. Monetarizada, eu não conhecia a expressão, mas exatamente em função disso, você está usando muita gente novata, recém-formada, que como todos nós, passamos por um processo de aprendizado, né? Então, é uma tragédia o que eu já vi, sem exceção,
em manchetes de blogs, etc. E tal, coisas assim de arrepiar. Eu, especialmente, tenho horror de 3 coisas: subjuntivo, o que e o pronome possessivo. É impressionante o abuso. Porque em transmissão de televisão, eu estou vendo um jogo, aí disseram para alguns comentaristas, que são pessoas modestas, que tem que usar o pronome possessivo, né? Aí quando um jogador entra na canela do outro, o cara diz, porque entrou na sua canela? Não, mas isso é um abuso. Você está entendendo? E fora a repetição. Entendendo? Mas isso é com uma frequência, você está entendendo? Pois é, você que não percebia, ou talvez percebesse menos o excesso de pronome possessivo, procura ler. Se você tirar uns 10 do texto, se faz falta. Não faz falta nenhuma, porque o contexto que você está lendo diz que... Né? Sim, não precisa dizer, eu levantei da minha cadeira, né? Me dirigi à minha porta de saída, né? Peguei meu carro. O que é um negócio que quem eliminar o que vai ganhar muito em qualidade. Não, porque é o excesso de ques. É fácil, porque você está entendendo? Se você suprimir vários, diminuir muito, como o texto melhora. Porque te obriga a buscar saídas. Uma pessoa fez uma observação para mim, um jornalista, eu me esqueci o nome dele agora, que ele disse assim, há uma mudança visível na imprensa brasileira. Alguns anos atrás, você lia a sessão de cartas e percebia que a redação era mais inteligente que a sessão de cartas. Hoje você tem a impressão que a sessão de cartas é mais inteligente do que a redação. Quer dizer, ninguém gosta de crítica, né? Eu não sei se no Brasil ninguém gosta de crítica porque a crítica, de uma maneira geral, é fraca, ou se é porque não gosta de ser criticado. Em redação, o ombudsman faz uma crítica lá para o editor, porque é claro que se um editor é fraco, não está indo bem, e o ombudsman, aí vem a questão também das relações pessoais que influenciam muito o profissionalismo no Brasil. Se criticasse determinado editor, a editoria dele e tal, você vai enfraquecê-lo. Ele vai reagir. Corrigir o erro dói. É difícil. Mas, para mim, eu criei. Mas cresce, mas é você, sabe? Eu criei até uma rubriquinha para minha coluna chamada Oficina de Reparos. Você está entendendo? Sempre que é possível, que me alerta, e os leitores são muito atentos, e, enfim, é bom ser chamado a atenção, eu erro, às vezes com alguma frequência, às vezes eu, por exemplo, também tem leitor, eu ia escrever 2 notas para minha coluna, sobre o Ciro Gomes e outro sobre o Eduardo Campos. Acontece que na minha cabeça existe uma figura chamada Eduardo Gomes, que era o brigadeiro, e eu chamei o governador de Pernambuco, que me desculpe ainda, de Eduardo Gomes. O leitor vê-se que você realmente é muito ignorante, não sabe nem o nome do governador de Pernambuco. O cara vem na jugular, entendeu? E te intimida. Mas eu acho que a prática, depois que você engole aquela tristeza de corrigir o erro, no dia seguinte faz muito bem. O meu caso, que trabalho muito com telefone, o off está diminuindo porque as pessoas estão com medo de falar em telefone, porque a indústria do grampo prolifera. Haja vista a Grampolândia do seu Carlinho Cachoeira, né? Então as pessoas estão muito reticentes para falar em off pelo telefone. Mas tem muito. Agora, como aqui, você olhar como eu tenho visto, não é desmentido exatamente, embora merecesse ser desmentido. A pessoa, uma coluna, muito em coluna,
nos fala uma coisa hoje, amanhã ela diz assim, mas não foi isso. Não foi isso que eu disse. Não foi, exatamente. Não, ele não se desmente, ele apenas coloca outra versão. A Dilma disse que não quer mais isso. Aí você vai ver depois, olha, a Dilma, não, a assessoria da Dilma disse que ela não falou isso com ninguém. Aí o cara disse assim, então tá. Prolifera muito off, porque você tem um governo com uma base muito heterodoxa. Gente de todo jeito. Tem gente, evidentemente, muita gente, que prefere falar com a imprensa, porque essa moda de coluna no Brasil é uma invenção maquiavélica, maléfica, né? Coluninha com notinhas e tal. Exatamente. Eu não vejo isso na imprensa brasileira, na imprensa mundial. Olha, Jorge, eu não sou não conheço a história do jornalismo brasileiro, mas eu não sabia te apontar o momento que o jornalismo brasileiro foi melhor. Eu prefiro dizer que em certos momentos, certos veículos foram muito bons. Varia por veículo, embora veículos tenham até mudado de posição. Por exemplo, o Jornal do Brasil, o saudoso Jornal do Brasil, que tinha uma tradição liberal, mas ele apoiou o golpe de 64. A partir de determinado momento, depois, talvez, do AI-5, ele retomou um pouco aquela posição da tradição das liberdades, etc. e tal. É preciso ver momentos. O Correio da Manhã, que acabou sendo fulminado pela ditadura, é o jornal que tem 3 editoriais famosos pedindo a saída do Jango à força, né? Chega, basta, fora. Né? São 3 editoriais famosos do jornal. Então, acho que há momentos que depende, né? Por exemplo, no Getúlio, contra aquela imprensa udenista toda, imprensa forte, surgiu o jornal do Samuel Weiner. Aliás, até ajudado pelo Getúlio. Mas isso não pode ser escondido. Não gosto de jornal partidarizado. Acho que você tem que ter posições, tem que ter uma linha editorial definida ali, e se o governo se adapta, se o governo tem linhas políticas que você acha melhores do que o da oposição, você não adota o tom. É o que a gente está vivendo aqui. O tom de ataque ao governo, frequente, constante, não é um tom que a revista Carta Capital adota. A revista faz crítica, mas não com a embocadura que a imprensa conservadora faz. Acho que essa mudança ocorreu também com a ascensão do Lula, porque hoje a crítica conservadora feita ao Congresso passa a impressão de que, se o Congresso não existisse, seria melhor para o Brasil. E eu quero lembrar que sem Congresso é ditadura. Né? E sem imprensa também. Né? Sem imprensa também, mas a perspectiva da crítica é de que é como se só o Congresso, só houvesse corrupção no Congresso. Né? Quando a gente sabe, e eu acredito, que a corrupção é um processo inerente do capitalismo. Né? Acho que agora fiscalizar o Congresso, criticar a ausência de parlamentares que trabalham pouco, etc., e criticar, enfim, tudo que merecer crítica, eu acho normal. Mas então trabalha-se com a perspectiva de minar a base de apoio do governo Lula no Congresso. A perspectiva é essa. Olha aqui, vou falar uma coisa que talvez tenha que ser dita com muita clareza e muita denúncia de corrupção. Eu passei algumas,
quando chefiava o Jornal do Brasil. Gera uma máquina de maluquice que você não consegue parar. Você para, não faz o jornal no dia seguinte. Você tenta catar, criticar no dia seguinte, mas porque vira uma enxurrada de informações não comprováveis e que não serão comprovadas. Uhum. Porque vira, todo mundo aproveita para tirar uma lasquinha de quem virou a bola da vez.